bem. Turma, olha só, essa quinta já amanheceu bastante turbulenta e nesse momento a Polícia Federal realiza uma operação em todo o Brasil contra manifestantes insatisfeitos com a vitória de Lula nas eleições deste ano. São mais de 80 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos a Brasília conversar um pouquinho com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que tem mais informações e, além de informações, tem o mais belo topete da Jovem Pan News que está sendo preservado porque lá em Brasília chove bastante, certo, Brunão? Seja bem-vindo. É melhor evitar a chuva, né? A você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma satisfação, uma honra. Vamos ao que interessa de fato, que é essa operação da Polícia Federal nas primeiras horas do dia em 7 estados da federação. 81 alvos após uma decisão autorizar essa operação, o ministro Alexandre de Moraes. E o que nos chama a atenção é que somente um alvo aqui na capital federal e o estado de Mato Grosso está liderando esta operação com 20 alvos. Entre esses alvos no estado de Mato Grosso está uma advogada que já está sendo ouvida lá numa sede da Polícia Federal em Cuiabá. Ela que utilizava as redes sociais. E segundo essa operação, essa investigação, ela estava incentivando, estava apoiando e atuando em atos conforme esse olhar do ministro Alexandre de Moraes, que chama de atos antidemocráticos. Essa operação acontece após uma tentativa de invasão, que foi uma tentativa de resgatar um indígena numa sede da Polícia Federal aqui na capital federal, no início da semana, na noite da última segunda-feira. Ontem já foi divulgada uma informação que diversas imagens seriam analisadas e, na sequência, esses autores seriam responsabilizados. Então, ainda é muito cedo, essa operação está acontecendo, que eu fui informado que a origem da operação é aqui na capital federal. Então, quando for ter uma entrevista coletiva, divulgar um resultado, será justamente aqui onde eu estou, que é a Superintendência Regional. Há cerca de 25 minutos, chegou um alvo, um homem, ele estava ali com esses agentes, chegou numa viatura oficial da Polícia Federal. E a gente relembra rapidamente que ontem, em um evento, o ministro Alexandre de Moraes chegou a fazer um discurso e disse que diversas multas seriam aplicadas. E hoje, na parte da manhã, acontece essa operação. Um dos alvos no estado de Mato Grosso, ele relatou que a operação, que os agentes, eles chegaram em sua residência, era por volta de 6h05 da manhã. Aparelhos celulares já foram recolhidos e apreendidos. A gente vai continuar acompanhando, são 81 alvos em 7 estados. Vale ressaltar que esses alvos também, as contas estão sendo bloqueadas e, segundo essa decisão, esses alvos estariam usando essas contas e com ajuda financeira em diversos atos. Diante disso, as contas estão sendo bloqueadas, viu, Paulo? Muito bem, Bruno Pinheiro participando com a gente diretamente de Brasília. Brunão, obrigado pelas suas informações e qualquer novidade, você aciona a gente por aqui e entra ao vivo novamente no Morning. Valeu, Bruno. Olha só, gente, deixa eu apresentar aqui o nosso time. Hoje temos Caio Mastro Domênico, Zoe Martínez, Fernando Conrado, além, obviamente, de Felipe Campos, maravilhoso, a nossa Leire, maravilhosa. Tudo bem, meu vinho? Você é um vinho francês, querido. Que bom. Tudo bem, meu amor? É daquele que você bebeu ontem à noite, não? Olha, querido, você sabe que eu vou falar uma coisa. Cadê o Conradão? Bota o Conradão aqui na tela, o Fê. Tem que pôr o Conrado. Cadê o Conrado? Não sabe o que aconteceu ontem? Sabe quem me fez dormir ontem? Quem? O Conrado. Mentira. Naninha. Esse bebê. Lá pelas 11h30, a vozinha do Conrado foi entrando no meu ouvido e eu... Nanô. Eu nanei com o Conrado. Ai, que gostoso. Que ótimo. Gostoso, né, Zoe? É muito bom. Não é legal? Eu quero ter essa experiência. É muito legal, eu recomendo. Muito... Recomenda? Recomendo. Ai, que gostoso. Olha lá. Escuta, olha só. Muito bem. Pra gente já começar a quinta-feira nesse astral. Agora vamos falar sério neste programa. Conradão, vou começar com você, buscando entender um pouco essa operação. Afinal de contas, nós estamos há quantos dias? 15 dias aí 15 dias. Da posse do dia 1º? Hoje é dia 15, 16 dias, né? 16 dias, mais precisamente. E o Alexandre de Moraes faz essa investida que eu acho que é a maior investida que ele já fez até agora em relação a essas manifestações que estão acontecendo. Eu quero entender um pouco, Conrado.
Entender que nós vivemos num estado de completa arbitrariedade. Quando a gente fala aqui, porque o que a gente tem que levar em consideração, olha só, meus amigos, o Lula venceu as eleições numa eleição que não se pode questionar. Bolsonaro foi questionar ali, veio a ser chamado aí de, como é que eu não... colocou em dúvidas o sistema eleitoral. A dúvida se combate com a verdade. Basta o nosso TSE, o STF vir com mostrar a verdade, ponto sobre ponto, seria tudo esclarecido. É assim que funciona a coisa. O meu grande problema aqui não é o Lula ser presidente, isso eu não questiono em nenhum momento aqui, o cara ganhou, tem pessoas que escolheram e é assim que a vida continua. O meu problema é a gente não poder se manifestar. Vocês acham que isso são atos antidemocráticos? E aí o Alexandre de Moraes vem ontem, ele fala que haverão mais prisões, haverão mais multas, e hoje começa um trabalho no Brasil todo, principalmente lá no Mato Grosso. Por quê? Porque o agrobusiness, ali é o setor que é responsável por mais de 26% do nosso PIB. E o pessoal está vendo a destruição que nós estamos vivendo e querem uma resposta. O que me deixa muito preocupado aqui, Paulo, é que todo esse arbítrio é feito de maneira ilegal, já que nem o Ministério Público pediu essa investigação do Alexandre de Moraes e nem a polícia. Ninguém deu um caminho para isso, foi o próprio judiciário. Isso é uma manifestação ilegal e agora as pessoas não podem se comunicar. O que é trazido? Contas estão sendo bloqueadas, nem é feita uma investigação e assim, já é taxada uma penalização. Contas bancárias, imagina só, fechar contas de produtores rurais. Como é que vão pagar seus funcionários? Como é que vão honrar as suas dívidas, os seus empréstimos, os seus financiamentos para a produção rural? É isso que a gente está vendo no Brasil, uma perseguição extrema a quem pensa diferente e não vai recuar. O problema que eu vejo com tudo isso, Paulo, é que está sendo levado a um nível que não está dando saída à população. Isso não é inteligente. Os maiores pensadores de estratégia militar da história, vamos voltar lá para o Zhang Tzu, o chinês aí de séculos atrás, 1 milênio atrás, dizia o quê, meu amigo? Tu tem que deixar uma saída pro teu inimigo. E o Alexandre de Moraes não está deixando saída. A escalada do que pode acontecer aqui, o Alexandre de Moraes acha, quanto mais eu abafar, mais a coisa vai sossegar. É o contrário, vai escalar cada vez mais. E daqui a pouco aparece um psicopata patriota, um psicopata antidemocrático, aí eu quero ver o que vai acontecer. É esse nível que a gente quer que chegue o Brasil? Porque uma coisa é o Bolsonaro dizer que vai fazer alguma coisa, os apoiadores acreditarem, estarem nos quartéis. Agora, o problema são as liberdades de serem bloqueadas cada vez mais e a gente chegar num ponto de escalonamento a beirar uma guerra civil. É isso que a gente está vendo escalar no Brasil. E aí a gente tem que ter muita atenção, porque eu não quero isso para o Brasil. Eu quero que a gente tenha a melhor solução possível da maneira mais pacífica possível. Mas não é isso que o nosso poder judiciário vem fazendo. O que eu quero é que a nossa justiça faça o seu trabalho de justiça e que a gente tenha um sistema mais equilibrado aqui no Brasil, Paulo. Muito bem. Zoe, estamos a 16 dias das eleições e o Alexandre de Moraes fazendo essa operação gigantesca. Tem método, tem estratégia? Paulo, das eleições, perdão. Da posse. Das eleições, perdão. Da cerimônia de posse. Paulinho tá, da cerimônia de posse, perdão. Ô Paulo, a primeira coisa é que é mais uma ordem inconstitucional, porque o judiciário, importante deixar aqui claro, o judiciário só pode agir se provocado pelo MP ou pela polícia. E é mais uma vez na ilegalidade que eles agem, porque eles não foram provocados por nenhum desses órgãos. Eles estão esticando, a pessoa está esticando a corda, ele está querendo uma guerra civil, ele quer que deem alguma coisa muito mais séria para depois jogar a culpa não só nos manifestantes, mas no seu alvo principal, que é o presidente Bolsonaro. Que eles insistem em continuar falando que o Bolsonaro, que é a família do Bolsonaro, que está incitando essas pessoas a irem para as ruas. E vocês são testemunhas aqui que o Bolsonaro está quieto, que está na dele, que está evitando vir a público falar alguma coisa, exatamente para isso, para não dar margem, né, para novas narrativas aí e para esse homem usar alguma coisa contra ele. Ele continua esticando a corda, porque infelizmente a gente não tem um presidente da Câmara, um presidente num Senado com as calças bem colocadas, com as calças apertadas, com o cinto apertado, que não tem culhão para fazer alguma coisa e colocar limites nesse tirano. Não dá para chamar de outra coisa. Essa pessoa é um tirano. Porque no dia que aconteceu a loucura lá em Brasília, que colocaram fogo aí em pneu, que colocaram fogo na rua, ninguém foi preso. Vocês acham mesmo que se fosse algum manifestante de direita, não teriam levado presa essas pessoas? Por que não teve preso? Porque eles querem usar essa narrativa
narrativa de que são as pessoas de direita, que são antidemocráticas, que colocam fogo nas ruas. Ué, e por que então não fizeram nada? Exatamente para isso, para hoje mandarem a Polícia Federal, né, fazerem essas buscas ilegais, porque são ilegais, na casa desses bolsonaristas, para de alguma forma mandar um recado e falar: resto de manifestantes, se vocês continuarem nas ruas, vocês vão sofrer as consequências também. É para mandar esse recado, para as pessoas ficarem com medo. E não estamos vendo isso. As pessoas, entre mais esse tirano provoca, mais as pessoas ficam nas ruas. E a história mostra que não é a direita, que é antidemocrática, que é vândala. Tanto é que as manifestações aí, as últimas manifestações desses anos, impeachment da Dilma, todas as manifestações sempre foram pacíficas, ordeiras, com idosos, com cadeirantes, com crianças, com pais de família. Sempre foi na maior passividade. Agora, quando é por parte da esquerda, é sempre o vandalismo. Curioso, né? Que agora, nessas manifestações, depois de mais de um mês, essas pessoas nas ruas, estarem acampadas lá em Brasília, no QG, tudo pacífico, agora vem essa loucura aí de tacar fogo na rua. Para quê? Para acabar com as manifestações. Tem pessoas infiltradas que fizeram isso sim para dar brecha a essa narrativa e eles tentarem acabar com as manifestações. Eles vão fazer de tudo para acabar com as manifestações. Eles vão falar que são ilegais, que são inconstitucionais, vão infiltrar pessoas para fazerem coisas ilegais e aí tentar emplacar essa narrativa que são atos antidemocráticos. Então, o recado para esse tirano é: você pode esticar a corda o quanto você quiser. Entre mais você estica a corda, mais você desperta a ira do povo brasileiro. E essas pessoas não vão ficar com medo e não vão sair das ruas. Você pode mandar a Polícia Federal na casa de quem você quiser. As pessoas vão continuar nas ruas. E estão dando um recado, porque está mais de um mês aí, faça chuva, faça sol. Ô Caião, eu acho legal a gente fazer um raciocínio. Eu até fiz esse raciocínio ontem no 3 em 1 com o Constantino, com o Serrão, com o Vilela, e a gente conseguiu, fazer uma construção bem bacana de conversa no seguinte sentido. Ontem o Alexandre de Moraes, ele chegou e fez um discurso que não é um discurso jurídico, é um discurso político. Na hora que ele chega lá naquele evento tal, e fala assim: tem muito mais gente para prender, muito mais multa para expedir e tal. Isso não é um discurso jurídico. Foge da magistratura. Isso é um discurso político. Sim. Absolutamente político. Mesmo porque ele é um juiz, querendo Sim. ou não, né? E ele não pode pré-julgar ninguém. Afinal de contas, ele é um magistrado. Então acho que começa daí. Só que eu vejo um problema estrutural muito forte na nossa República, porque um ministro desse, no caso o ministro Alexandre de Moraes, ele só se sente encorajado a fazer isso pela ausência fiscalizadora que nós temos hoje no Brasil. Né? Essa construção dos três poderes, tanto do executivo, do legislativo e do judiciário, essa balança, né, Fê, é uma balança muito desigual. É por isso que o cara se sente encorajado de ir lá e falar o seguinte: olha, eu vou multar todo mundo, vou prender todo mundo. Porque nós temos hoje na República um Senado Federal que é omisso. Perfeito. Ou não? Claro. Como é que você vê isso? Olha, não pode falar, Caio. Quero a avaliação de vocês em relação a isso, porque eu acho que o grande ponto é esse da história, né? O cara se sente encorajado. Depois eu quero falar, mas pode falar. O que a gente vê hoje é a subversão do devido processo legal. Não há denúncia do Ministério Público, não há denúncia do órgão que tem a responsabilidade para fazê-lo, então a Justiça toma para si todas as atribuições: denunciar, investigar, julgar e punir. Isso está errado, isso não é constitucional. Mas o Paulo traz uma visão que é a visão real. O órgão fiscalizador, né, que teria que, de fato, fiscalizar e até punir, né, pelo menos dar a oportunidade de, através de um processo de impeachment, da abertura de um processo de impeachment, não faz. E por que não faz? Porque o sistema de freios e contrapesos no Brasil, ele é falho. Né? A Câmara dos Deputados, como disse o Marcel Van Hatten, tentou por várias vezes, né, os parlamentares, que são minorias inclusive, tentaram colocar o fim da prisão em segunda... a prisão em segunda instância, a votação da prisão em segunda instância, e também tentaram colocar o fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado permitiria com que esses parlamentares saíssem da mão do STF, né, e fossem
para a justiça comum. Só que para eles, né, para os contraventores que estão lá no Congresso, isso é péssimo. Então, o que eles fazem? Eles se protegem. Por quê? Porque daí é muito mais fácil você negociar a sua liberdade, né, os seus crimes, o cometimento dos seus crimes através do julgamento, em um órgão só, que seria o STF. Então, o que acontece ali? É mais ou menos como o parlamento falasse para o STF, olha, eu não vou julgar os seus crimes, e o STF dizesse para o parlamento, eu também não vou julgar os seus crimes. Então tá tudo bem, a gente não se julga e a gente continua cometendo essas atrocidades jurídicas, essas atrocidades constitucionais, que na verdade são inconstitucionais, por isso são atrocidades. Então, o sistema de freios e contrapesos no Brasil, ele não funciona. O que a gente tem assistido, especialmente agora, nesse momento, é uma corrida do parlamento em favor dele próprio, em favor de processos de corrupção, né? Através da votação dessa revogação das leis das estatais que nós vimos, a votação dessa PEC, né? Vendendo, negociando ali votos em troca de cargos e ministérios. Então a gente está vendo uma atrocidade acontecendo no país, e a figura de um magistrado tem tomado toda a atenção que não deveria, porque não é político, como disse o Paulo. Ele é um magistrado, portanto, deveria se ater apenas ao que se refere à justiça, aos processos, mas não o faz. Os parlamentares deixaram a cena política para os juízes, então, tomarem conta da cena política do país. Em especial, esse magistrado, ele já havia dito ontem, né, que teriam muito mais prisões a se fazer, e hoje ele está cumprindo essas prisões, né? Ele está fazendo valer o estado de exceção alexandrino que nós vivemos no país. E só para fechar, essas pessoas que estão na rua, ele está dizendo que elas estão contestando a eleição, contestando a eleição do Lula, o resultado da eleição. Não. As pessoas estão contestando a falta de transparência na condução do processo, que permitiu com que as pessoas que disseram claramente que tomariam o poder fossem eleitas através das urnas eletrônicas. Então, qualquer questionamento que seja feito nesse sentido, no sentido de transparência, o ministro, então, cala essas pessoas. E isso está, sim, escalando cada vez mais essa tensão no nosso país. O que você acha, Fê? Olha, as manifestações, elas são muito nítidas, porque você percebe que o povo está na rua manifestando muito mais contra o judiciário do que contra a vitória do Lula. Essa é a grande verdade, né? Porque quando alguém tem uma mão de ferro como essa e começa a tomar esse tipo de atitude arbitrária, essa é a grande verdade, a gente começa a duvidar de absolutamente tudo. Né? Aonde, né? Em qual momento nós vimos durante todo o governo, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, o que mais tivemos foram manifestações do MST, povo na rua gritando, praticamente não deixaram o presidente governar e nada foi feito, absolutamente nada. Agora, porque esses manifestantes estão nas ruas buscando simplesmente com legitimidade um propósito e tentando buscar realmente uma resposta, aí sim vou mandar prender 80 pessoas? Me desculpa. E foi como você disse ontem, Paulo, hoje, agora há pouco. Ele realmente, ontem, o discurso dele não era discurso de juiz, não era discurso de magistrado, era um discurso realmente político, né, que na verdade não cabe, né, dentro do Poder Judiciário. Então eu acho que agora a gente está começando a enxergar e começando a partir por um momento muito complicado. Por quê? Porque é esse momento que a gente vai agora ter que navegar. Entendeu? Ou vocês fiquem quietos, ou vai ser todo mundo preso. Ele silencia todo mundo, né?